Então vamos lá? Irmãos, a sexta aula aqui vai falar sobre um reino dividido. Até para que se cumprisse, né, aquilo que Deus tinha falado a Salomão que aconteceria. Aqui na divisão de reino, nós vamos ver aqui três causas, né? Primeiro, espiritual, segundo, econômico, e a terceira causa, política. Aqui na causa espiritual, está falando, espiritualmente aconteceu como o Senhor havia predito, devido à idolatria de Salomão causada por suas muitas esposas, o que em si já era violação. Só dele estar casado dessa forma já era uma violação. Deus avisou Salomão por 2 vezes sobre a adoração aos deuses estrangeiros. Lemos, porém, que Salomão não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por esse motivo, o Senhor disse-lhe que o reino seria tirado dele, embora não durante o seu período de vida. Deus disse que daria uma tribo ao filho de Salomão, por amor do meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Por causa do pecado dele, isso veio a acontecer. Porque Deus tinha feito promessas a Davi. Por amor a Davi, Deus não ia tirar o reino de Davi e sua descendência. No entanto, né, nós vimos aqui que Deus ele tomou a decisão de tirar uma grande parte dessas tribos sob o comando de Judá. A questão aqui do econômico, economicamente, foi o resultado da tirania de Salomão e dos pesados impostos. Ele estabelecera um trono magnífico, mas o povo estava pobre e oprimido. Roboão, ao assumir o trono, toma uma atitude impensada. O povo ficara agitado sobre os pesados impostos e outras cargas dos últimos dias do reinado de Salomão. Pediram que o novo rei lhe aliviasse a carga. Porém, Roboão ignorou os sábios conselhos dos anciãos e consultou aos jovens e inexperientes amigos seus. Após 3 dias, ele respondeu: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então o povo rebelou-se e estabeleceu o reino do norte, sobre o governo de Jeroboão, ex-oficial de Salomão. Então, nós vimos aqui, até eu já cheguei a comentar, que a forma que Salomão governava era uma forma muito dura. Porque ele era um rei que colocou o povo em função dele. Gente, quando eu começo a ler ali Eclesiastes, no início, e que ele começa a falar assim, que fez isso, fez aquilo, e já tentou de tudo, e depois o camarada simplesmente fala que simplesmente descobriu que era vaidade, dá vontade de dar uns cascudos num camarada desse. Depois de um grande, vários empreendimentos, que custou evidentemente, aí depois ele descobre que era vaidade, que não valia nada. Mas o povo pagou por isso. Mas você sabe por quê, irmãos? É porque ele estava em busca de uma vida prazerosa. Ele estava em busca de uma vida em que ele pudesse se sentir feliz. Então, enquanto era novidade, beleza, e isso acontece conosco. Enquanto é novidade, bacana. Mas depois vai se tornando sem efeito e a pessoa olha e já não tem mais aquele valor, não tem mais aquela empolgação. Ele chegou a se entregar ao vinho. Falou, não, deixa eu encher a cara aqui para ver se muda alguma coisa. E depois ele viu que era simplesmente vaidade. Interessante que conosco não é diferente. Irmãos, se eu não me engano, Efésios 5,18 fala o quê? Lá está dizendo que a gente não venha se embriagar com vinho,
aonde há devassidão e contenda, essas coisas, mas o quê? Enchei-vos do Espírito. Aquilo ali, irmãos, está falando de uma vida prazerosa. Porque quando fala de vinho, automaticamente nós estamos falando de quê? De alegria, de prazer. Então eu não entendo aquilo apenas como vinho, só bebida, não. Os prazeres da vida, que nós temos os prazeres na vida. Mas o que acontece, irmãos? Todos os prazeres que nós temos e que nós buscamos, que vêm de fora para dentro, eles são perigosos. E na maioria das vezes geram em nós dependência. É isso que Paulo está falando. Enche do Espírito, porque o prazer agora é de dentro para fora. É uma fonte que é inesgotável e que realmente faz sentido para a vida. Porque, claro, que se eu comprar um carro novo, eu vou ficar feliz, né? Mas vai chegar um momento, né? Vou lavar o carro, vou encerar para entrar, ó, limpo os pés e tal, tá. Isso é normal. Mas vai chegar um momento que a gente nem dá importância. A pessoa pode limpar os pés. Não, não precisa limpar os pés não, tá bom, entra e vamos embora. Porque as coisas vão perdendo sentido. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos, então o que acontece? A nossa alma, ela regozija de alegria e de prazer. E era justamente o que Salomão estava vivendo no final da sua vida, quando ele escreve ali Eclesiastes. Ele procurou prazer, irmãos, de todas as formas. Ele falou que não privou a alma dele de nada, entre aspas, mas de Cristo, né, de Deus, ele privou. De quem ele não deveria ter privado, privou. E ele então descobre que tudo não passava de vaidade. E o povo pagando pela sua vaidade. Então, quando ele morre, que o seu filho assume o seu lugar, então a liderança vai até ele e fala, olha, seu pai foi pesado para nós, e se você maneirar os impostos aí, baixar o preço da gasolina e assim por diante, dá para a gente continuar junto. Ele falou, não, eu vou aumentar o ICMS. Eu vou aumentar mais o ICMS, eu preciso arrecadar. E aí, então, o povo toma uma atitude de não mais seguir o povo, a família de Davi. Então, Roboão, ele comete esse erro. Né? Ele comete esse erro e o povo, então, se rebela contra ele. E aí nós vemos que Jeroboão, o oficial, né, que Salomão tentou matá-lo por causa disso, né, é que assume o comando das 10 tribos, que já tinha sido profetizado para ele a respeito dessas 10 tribos, nós vamos ver mais à frente. Então o reino, ele se divide. Então o primeiro ponto, a divisão veio por uma questão espiritual, a falha de Salomão, depois a questão econômica e agora política. Politicamente havia antiga rivalidade entre Judá e Efraim, a qual foi explorada por Jeroboão, que era efraimita. Essa tribo relutou muitas vezes a inclinar-se à liderança de Judá. A Efraim pertencia Josué, José e outro líder também de nome, que foi Samuel, que era também dessa tribo, 2 grandes líderes do povo israelita. Quando o reino se dividiu em 2 nações rivais, entrou em colapso toda a estrutura política. Os filisteus, sírios, amonitas e moabitas, nações que haviam sido subjugadas por Israel, recuperaram a sua liberdade. O caos econômico tornou-se muito sério. Essas nações não continuaram pagando tributos e era impossível que as tribos divididas mantivessem o controle sobre as grandes rotas comerciais. Um grande reino literalmente se despedaçou da noite para o dia, restando apenas 2 fracas potências da segunda classe. Então nós vimos aqui que aqueles que estavam subjugados por Israel como Reino Unido, né, eles viram a oportunidade de se desvencilhar e não mais estar subjugado sobre aquela nação. Por quê? Porque dividiu o reino.
10 tribos ficaram com Jeroboão. 2 tribos, né, que é Judá e Benjamim, ficou com Roboão. Assim como Deus tinha usado o profeta para falar para Jeroboão. E assim como Deus também tinha falado com o próprio Salomão. Então, assim, foi uma grande perda. E nós vamos ver no restante da história que essa divisão trouxe um enfraquecimento muito grande, né? Porque, como nação, eles estavam divididos. E isso os enfraqueceu. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse ponto, irmãos? Cadê o... Espera aí que nós vamos... Aquele esqueminha lá do... Não, só retornar um pouco no ponto que nós estávamos aí, o senhor estava abordando, acerca de Salomão estar trazendo toda a pompa, o fausto luxo, né, para dentro do seu reino, do seu palácio, e o povo pagando as custas. Mas quando eu olho também, eu acredito que é um ponto a se observar, lá em 1 Samuel, no capítulo 8, a palavra de Deus, ele fala, Samuel exortando o povo, olha, vocês estão querendo um rei, mas esse rei, ele vai colocar capitães em 1000, capitães sobre 50, esse rei vai tomar os seus servos, suas jumentos, vai tomar a 10ª parte de vocês, vai fazer uma série de coisas aí, e naquele dia vocês clamarão, vocês, meu Deus, o que a gente fez por causa do rei que vocês estão pedindo agora? E o povo não deu ouvidos e disse, não, a gente quer um rei assim mesmo. Então, o povo estava, de certa forma, colhendo aquilo que lá atrás ele mesmo plantou para si. Sim, muito bem observado sobre isso, porque aí a gente entra naquilo que Jeremias fala em Lamentações, né? De que o homem se queixa? Seus próprios pecados. Eles rejeitaram a Deus que é justo. E outra coisa, Salomão não foi o pior rei de Israel, não. Nós vamos ver mais à frente aqui, mas o povo de Israel padeceu muito por causa de alguns reis, né? Então, assim, houve um custo, só que Salomão, ele excedeu. Salomão investiu muito nele. Porque esse custo que Deus tinha falado, né, que seria um custo alto e que depois eles iam se arrepender, isso seria algo normal, mas Salomão, ele ainda dá uma acrescida no sofrimento do povo, né? Então, assim, Deus já tinha avisado para eles, mas eles, não, nós queremos rei. Então tá bom, então vai lá e vocês vão ter um rei. Irmãos, aqui no ponto 2, que fala a descrição do reino dividido, né, seus nomes, temos visto que até esse tempo o nome de Israel foi usado para aludir ao próprio Jacó e todos os seus descendentes. Depois da divisão do reino, entretanto, a Bíblia passa a usar o nome Israel para referir-se ao reino do norte. Então, quando nós estudamos a Bíblia que está falando ali sobre Israel, nesse caso que está se referindo ao reino do norte. Por quê? Porque foi dividido. Depois da divisão, o reino do norte era chamado de o reino de Israel, né? Composto por 10 tribos, cujo primeiro rei foi Jeroboão. Algumas vezes, o reino do norte é também chamado na Bíblia de Efraim, nome da sua tribo mais influente, embora não era uma das maiores tribos das 10, né? Ela estava entre as menores, mas ela tinha uma influência, né? Por outro lado, o reino do sul, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, passou a ser chamado Judá. É importante reter na mente esses fatos quando se lê os diferentes livros do Antigo Testamento, né? Então, depois da divisão, quem ficou com esse nome de Israel foram as 10 tribos reino do norte. A tribo do sul, que era Judá e Benjamim, né? A tribo de Judá. Seus contrastes: o reino do norte, Israel, tinha muitas vantagens não usufruídas pelo reino do sul, que era Judá. Contava com 10 tribos fortes, ao passo que o reino do sul contava apenas com 2. Algumas vezes, porém, Judá e Benjamim
eram tidos como uma única tribo. Às vezes se referia à tribo Judá e à tribo de Benjamim, muitas vezes quando estava falando assim, só tribo de Judá, também estava falando da tribo de Benjamim, que fazia parte, né? Algumas vezes, porém, Judá e Benjamim eram tidas como única tribo. Conforme você verá ao examinar esse mapa dos dois reinos, o reino do norte tinha uma área bem maior. Também possuía as terras agrícolas mais férteis. O vale do Rio Jordão, sua população era 3 vezes maior que a de Judá. Além disso, os principais centros militares construídos por Davi e Salomão estavam no Reino do Norte. Assim também no caso das escolas de profetas em Betel, Gigal e Ramá. A grande razão de sua existência é que Deus permitira que o reino fosse dividido deste modo, como castigo pelo pecado do povo. Porém, o Reino do Sul, apesar de menor em território e em população, contava com Jerusalém, o centro político e religioso da nação. Foi o temor da influência de Jerusalém que levou Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Norte, a cair em um erro fatal. Esse ato acendeu imediatamente a ira de Deus e o seu castigo contra eles. Então, irmãos, nós vimos que houve a divisão, e o que acontece? Mas a influência espiritual e religiosa estava do lado de Judá por causa de quê? Por causa de Jerusalém, por causa do templo. Aí eu não sei, teve uma irmã que estava falando sobre a questão da ajudinha aqui na última aula, né? Então, nós vemos aqui que Jeroboão também quis dar uma ajudinha, porque ele temeu. Ele temeu o povo ir lá para adorar a Deus e ser convencido a ficar por lá ou abandonar Jeroboão. Aí o que ele faz? Faz bezerro de ouros e coloca nos montes lá para o povo poder adorar. E isso acendeu a ira de Deus contra eles. Então nós vimos aqui que apesar de ser uma tribo menor e ficou bem desfavorecido, com esse racha, contudo, eles tinham algo muito poderoso, que era a questão religiosa, que era a questão espiritual. E depois nós vamos ver que por causa desse pecado de Jeroboão, os levitas foram para Jerusalém. E alguns do povo de outras tribos também foram para lá, porque eles não admitiam a ideia de Jeroboão de adorar bezerros, de adorar outros deuses. Ele queria adorar quem? Ele queria adorar a Deus. E Judá tinha essa influência, Após esse ato de Jeroboão, os sacerdotes, levitas e muitos outros de cada tribo, cuja lealdade ao Senhor era forte, abandonaram o reino do norte e transferiram sua lealdade para Judá. Com essa adição, Judá foi muito fortalecida. Isso significou que os remanescentes de todas as outras 10 tribos podiam ser encontrados dentro das fronteiras de Judá. Então, assim, eles, por causa dessa atitude de Jeroboão, eles então se afastaram das 10 tribos e fizeram aliança ali com Judá. Algo que Jeroboão ele já temia. Algo que ele já temia. O Reino do Sul desfrutava ainda de uma vantagem maior do que essa. Houve ali apenas uma família real. Todos os monarcas descendiam de Davi. Deus cumpriu sua promessa a Davi, seu servo. Em contraste com isso, o Reino do Norte teve 9 dinastias ou famílias reais diferentes, com um total de 19 monarcas iníquos. Essa dinastia sucedia em uma a outra por meio de assassinato e derramamento de sangue e da revolução. Ou seja, só quem governou Judá foi a família de Davi. Já não foi essa a realidade do Reino do Norte. Como eu disse para os irmãos, acho que na lição passada, o Reino do Norte passou por essa questão de
usurpação de tronos, sem obedecer à dinastia ali, a questão da herança. Rei que matava outro rei, que assumia o comando, né, de Israel. No entanto, isso não houve em Judá. Só uma família governou Judá, que era a família de quem? De Davi. Até porque era promessa, e dessa família, dessa linhagem, viria quem? Cristo. Então, assim, nesse ponto, eles também foram beneficiados, né? Eles não tiveram esse problema. E como eu disse para os irmãos, teve reis bons, sim, mas a maioria foram reis iníquos. E nós vimos que a influência da liderança conduz o povo. Quando a influência é boa, né, o povo busca a Deus. Quando a influência é má, aí o povo deixava de buscar a Deus e pagava por essa desobediência. Não interessa se o reino rachou. Existiam as leis de Deus que tanto o reino do sul quanto o reino do norte teria que cumprir. Mas quem comandava é quem determinava e quem incentivava, né? E então nós vamos ver aqui, Israel aqui tem uma lista aqui, está dizendo o seguinte: Israel, né? Norte, 10 tribos, capital Siquém, depois Samaria, adoração idólatra em Dan e Betel. Judá, que é o reino do sul, 2 tribos, capital Jerusalém, adoração no templo de Jerusalém. 9 diferentes dinastias houve em Israel, né? 19 reis, durou cerca de 240 anos. Apenas uma família família reinantes, bons e maus, que também teve rei mau também em Judá, né? 19 reis e uma rainha, e durou 395 anos. O reino do norte caiu em 722 a.C., levado cativeiro para a Síria por Salmaneser. O reino do sul caiu em 587, 86 a.C., levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. Então, irmãos, foram várias as dificuldades. Em termos de mudança de capital, né, que depois veio Samaria, vocês sabem quem foi que fundou Samaria? Foi o pai de Acabe, o rei Oni, que ele governou durante 44 anos. No entanto, também fez algo que era mal aos olhos do Senhor. Aí depois Acabe veio e acabou com o resto, né? Acabe também fez o que era mal, né, aos olhos do Senhor. Então, mudou-se a capital, né, de Siquém para Samaria, e era uma cidade fortalecida, é uma cidade reconhecida. 2.3 fala a relação entre os dois reinos. Você deve saber que a guerra civil faz a uma nação. Ela deixa famílias divididas, destrói os negócios, os meios de transporte e a vida social. Israel antes era uma família com um só idioma, uma única nação. Agora, conforme Aías, né, havia profetizado, que foi o que profetizou para Jeroboão, eles tornaram-se como uma peça de vestuário rasgada em 12 pedaços, 2 pedaços unidos contra 10. O relacionamento entre os dois reinos atravessou 4 fases bem demarcadas. Primeira fase, hostilidade mútua. Durante esse tempo, os reis de Judá continuaram tentando recuperar a autoridade sobre as 10 tribos do Reino do Norte. Houve cerca de 60 anos de luta constante, ou seja, eles lutaram entre si lá para poder recuperar o reino e unificá-lo novamente. Só que a questão era o que Deus tinha falado, o que Deus tinha predito e o que Deus tinha mostrado. Segundo, acordos feitos contra um inimigo comum. A Síria ameaçou os dois reinos. O rei de Israel procurou formar uma aliança com Josafá, rei de Judá,
por meio de casamento entre as famílias reais. O propósito disso era unir-se contra o crescente poder da Síria. E dentro dessa história, nós também conhecemos aquela passagem em que Acabe se une com o rei Josafá para poder guerrear contra o rei da Síria, né? E aí os profetas estavam profetizando e dizendo bem do rei, pode ir, Deus é contigo. Só que Josafá desconfiou, aquele negócio estava fácil demais, estava bom demais. Porventura não tem mais umzinho que a gente possa consultar. Aí Acabe vai e fala o seguinte, ó, tem um aí, mas ele nunca fala bem de mim. Tem um aí que, não, mas manda chamá-lo e tal, né? Aí mandou chamar lá Micaías, profeta Micaías. E aí o cidadão que foi chamar Micaías falou, ó, está todo mundo profetizando bem do rei, não fale nada diferente. E aí ele falou, ó, eu vou falar o que Deus colocar na minha boca para falar. Ele era pentecostal, sabe? Então, ele chegou lá e o rei, e aí, devo eu ir para a guerra? Claro, pode ir. Pode ir, Deus é contigo, Deus vai te dar vitória, pode ir. Mas só que Acabe viu que aquilo não era sério. Falou, não, fale direito comigo, fale a verdade. Ele falou, eu vi Israel como ovelha sem pastor, ou seja, você vai perder a guerra. Interessante que ele dá uma ordem a respeito de Micaías, fala, olha, vai e prende ele, e mantém ele a pão e água, porque quando eu voltar eu vou ter uma conversa com esse cidadão. É bom quando o camarada tem a autoridade de Deus, né? E Micaías, apesar de ser um dos profetas que profetizou, mas que não escreveu a Bíblia, nós vamos ver mais à frente, ele disse o seguinte, se tu voltar vivo, Deus nunca falou na minha boca. Aí, eu não sei, parece que Acabe tinha um jeitinho brasileiro. Eu vou dar uma de malandro. Josafá é o seguinte, você vai vestido de rei, e eu vou aqui no meio da galera, disfarçado, lutando aqui, de boa, tranquilo. Eu acho que aqui Deus não vai me achar e eu vou pegar Micaías. Aí, beleza, né? O rei da Síria, ele tinha contratado ali, né? 32 camaradas do BOPE, atiradores de elite. Vocês não façam nada além de matar o rei de Israel. Nada. Beleza. Aí quando viram Josafá, todo pomposo, Josafá deu um vacilo. Quase que ele foi, viu? E aí, ó, atrás do rei, o rei na frente, tá? Mas chegou uma certa distância, e eles descobriram que aquele não era o rei de Israel, e eles ficaram frustrados. E voltaram. Aí teve um, falou, rapaz, mas a gente correr tanto e não dá nem um tirinho. E pegou a flecha, ó, vou jogar para cima, quem acertar, acertou. E tá lá Josafá. O Josafá não, tá lá Acabe, tranquilo, disfarçado, lutando. As flechas subiu, quando desceu, atingiu quem? Acabe. Pegou na quinta costela, Deus não erra alvo. E também Deus estava cumprindo aquilo que ele usou Elias para falar para ele lá na vinha de Nabote. Aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão os teus também. E isso veio a acontecer. Então, assim, eles se uniam de vez em quando para lutar contra outras nações, mas eles tiveram várias lutas contra eles. E tanto no reino quanto no outro, havia os profetas de Deus, que é o que a gente vai ver aqui mais à frente, né? Homens que profetizavam, não apenas falava do futuro, mas também falava de algo que estava acontecendo. Então, nós vimos aqui o terceiro ponto, os livros
de 1ª e 2ª Crônicas enfatiza o templo, suas cerimônias de louvor e seus oficiais, tendo o sacerdócio e o templo como seu tema central. Esses livros reafirmam a história do reino unido sob Davi, Saul, Davi e Salomão. Em seguida, trata principalmente da história de Judá, o reino do sul. O reino do norte, Israel, só é mencionado quando seus eventos estão relacionados aos acontecimentos do reino do sul. Ou seja, Crônicas ali, 1ª e 2ª Crônicas, está relatando mais história do reino do sul, do reino de Judá, do que do reino de Israel. Quando aparece algo lá, é porque eles estavam juntos em alguma coisa ou passando por alguma situação. Então, vinha casos em que eles lutaram para tentar reconquistar, outra época eles se reuniam para poder lutar contra outros reis e assim por diante. Aí vem aqui no 3.2, os reis. O caráter de Israel e Judá, em certo sentido, se refletia em seus reis, aquilo que eu falei para os irmãos da liderança, por ser crucial o papel do rei no destino espiritual da nação. O que um rei fosse, nisso eventualmente tornava-se o povo. A influência dos reis tanto podia ser boa quanto podia ser má, conforme por muitas vezes aconteceu. Aconteceu de reis adorarem a Deus e buscarem a Deus e fortalecer, sim, a vida espiritual do povo, sim, porque eles tinham influência, apesar dos sacerdotes estarem lá, apesar dos profetas, eles tinham influência sobre o povo. E, em contrapartida também, eles poderiam, e como aconteceu várias vezes, principalmente, eu quero citar aqui o caso de Acabe, em que eles saíram da presença de Deus e passaram a adorar outros deuses, e os sacerdotes ali, os religiosos, se corrompiam. Eles se corrompiam. Nós vemos ali na história de Acabe que quem não quisesse ir para a caverna, irmão, tinha que comer na mesa de Jezabel. Ou seja, tinha que obedecer o sistema. Quem não quiser obedecer o sistema, que vá para a caverna, pão e água. Essa era a lei. E isso ainda dá graças a Deus, porque eles estavam lá escondidos. Porque se descobrisse que estavam lá, evidentemente que eles seriam mortos, Então, a liderança, ela trazia essa influência, do povo aproximar-se de Deus ou afastar-se de Deus. Após Salomão, a história dos reis do norte nos fornece um triste quadro de declínio e desvio. No reino do norte, Jeroboão havia estabelecido a adoração de bezerros de ouro. Seu exemplo corrompeu a nação e terminou por destruí-la. No reino do sul, Roboão permitiu que os israelitas construíssem lugares onde era adorado deuses falsos. Seguiram as práticas malignas dos povos que Deus ordenara que fosse expulso da Palestina. Porém, embora a maioria dos reis fosse ímpio, houve alguns que foram piedosos. O rei Ezequias, em Judá, por exemplo, foi um admirável período de fé e glória. Então, nós vemos no caso de Ezequias, quando ele assume, ele passa a destruir tudo quanto era deuses. Inclusive, ele destruiu ali aquela serpente que o povo adorava ela, aquela serpente que Moisés, aquela de bronze, que Moisés levantou lá no deserto. Deus, isso. Ele destruiu, então ele levou o povo para a presença de Deus. E evidentemente que por ele ter comunhão com Deus, mesmo que eles passassem por algumas dificuldades, o Senhor sempre estava com ele, porque nós conhecemos a história de Ezequias, quando o rei Senaqueribe sitia ali Jerusalém, sitia Judá, e começa a levar para eles o quê? Desafios, desaforos. E ainda fala assim, olha, eu não sei se foi 2000,
Se porventura vocês tiverem cavaleiro, nós vamos arrumar 2.000, 3.000 cavalos para vocês. 2, né? Cavalos para vocês. Ou seja, nós somos fortalecidos. Se eu não me engano, o nome do camarada é Rabzaque. Esse camarada que ia lá, que era o... Não é isso mesmo? Que ia lá afrontar, e ele falou, olha, não fala em hebraico não, que é para o povo não ficar esmurecido. Não, eu vou falar em hebraico mesmo. E ainda convidou o povo, falou, se vocês se renderem, vocês vão para uma terra igual essa aqui, vocês vão comer do bom e do melhor, não fica andando com Ezequias não, porque ninguém vai livrar vocês da minha mão. As outras nações também tinham Deus. E cadê o Deus dela que não livrou eles da nossa mão? Então, eles estavam muito confiantes. Aí Ezequias vai e manda consultar Isaías. Aí Deus manda a resposta, né, por Isaías, que Deus ia agir. Aí de repente vem eles novamente, traz uma carta, aí ele vai e ora, né, e apresenta aquela carta a Deus, né. Fala a Deus, de fato, os deuses deles, né, não conseguiram proteger, mas eles não são Deus de verdade, o Senhor é Deus. Aí Deus vai e responde ele, dizendo que Deus ia colocar um espírito de medo neles, e que Deus ia dar a vitória para eles, e o rei Senaqueribe estava confiante de que ele ia conquistar Judá. Só que quem estava lá era um rei que adorava a Deus. E a Bíblia diz que numa noite, o anjo do Senhor foi lá e matou quantos? 185 mil soldados. E deixou Senaqueribe voltar para ser morto pelos seus filhos. Por quê? Porque eles tinham comunhão com o Senhor por causa da sua liderança. E todas as vezes que eles tinham comunhão com Deus, evidentemente, o Senhor agia por eles. O Senhor operava maravilhas no meio deles. E isso não foi apenas no Reino do Sul, não. Também no Reino do Norte, principalmente na época ali de Eliseu. Quando o rei da Síria estava fazendo os projetos contra o Reino do Norte, Eliseu ia lá e falava, não passa por tal lugar não, que tem uma cilada. E o rei ficou incomodado com aquilo, falou, rapaz, quem de vocês aí é que é o X9? Que está falando que a gente conversa aqui? Não, rei. O negócio é que lá tem um camarada que sabe de tudo e comunica ao rei. Beleza, vamos buscar o cara. Aí cercaram lá a cidade. É Dotã, não é? Cidade de Dotã? Cercaram a cidade lá e aí Geazi levanta, com os olhos inchados. Quando ele vê aquele tanto de gente, ele fica desesperado. Ele fica desesperado. Meu pai, vem ver o que está acontecendo aqui, tanta gente nos cercando e tal. Aí Eliseu fala o que para ele? Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E quando Deus abre os olhos, o que ele enxergou? A diferença de quem anda com Deus e quem não anda com Deus, irmão. Nós somos 100% protegidos pelo Senhor. Nós somos guardados e protegidos. Se nós mantermos a nossa comunhão com Deus, irmão, acabou. Todas as situações difíceis que nós passarmos, o Senhor, Ele está conosco. Irmãos, nós chegamos a um ponto que nem a morte é capaz de nos destruir. Nem a morte. É algo que a gente teme. Paulo fala sobre isso. Quando a Bíblia nos chama, né, Paulo fala que nós somos mais do que vencedores, ele não estava escrevendo uma frase para colocar no status do Zap. Ele sabia o que ele estava falando. Ele sabia o que ele estava falando. O que é mais do que vencedor? Todo vencedor está fadado a ser vencido. O que ele está dizendo é que aqueles que andam com Cristo Jesus jamais serão vencidos. Nem a morte é capaz de vencer. Agora, para isso precisamos o quê? Ter comunhão com Deus. Era o caso aqui dos reis que tinham comunhão com o Senhor. Todas as vezes que eles precisavam,
passasse pelo que tivesse que passar, o Senhor Deus sempre agia por eles. Nós vimos lá que aquele exército da Síria cercou a cidade, Eliseu foi, orou a Deus, feriu todo mundo de cegueira. E lá vai Eliseu conduzir o povo. E entraram lá na cidade, quando o rei viu aquilo, vamos matar todo mundo, agora é a nossa chance. Não, vamos dar comida, vamos fazer um banquete. Fazer um banquete para eles, depois a gente manda eles de volta. Sã e salvo. O rei ficou bravo, o rei não gostou não. Quase que a cabeça de Eliseu rodou por causa disso. Mas por que, irmãos? Compromisso com o Senhor. E houve rei em Israel que tinha esse compromisso com Deus, né? E nós vemos aqui, né, o caso desse rei que realmente tinha comunhão com o Senhor. E o Senhor entrou com providência e matou o exército, né, do rei Senaqueribe. Quando eles levantaram de manhã, o que não faltava lá era cadáver. O que não faltava era cadáver, né? Mas, contudo, né, o Senhor está sempre disposto a operar e abençoar a vida daqueles que andam com Ele. E essa decisão também cabe a nós. Nós temos o poder de reinar sobre as nossas vidas, né, de tomar decisões. Sobre o comando de quem? Da nossa carne ou de Deus? E tudo isso faz uma diferença muito grande no nosso dia a dia. Cativeiro e destruição foram o pagamento pela rebeldia e pela idolatria. E nós vamos agora estar falando que Deus ele nunca quis que o seu povo andasse por esse caminho. Não era a vontade do Senhor. Mas eles tomaram, então, as suas decisões. Então, nós vamos entrar aqui a respeito dos profetas, que foram os homens que Deus usaram para profetizar, né, contra Israel. Tanto para falar do seu pecado que estava em evidências ali acontecendo, quanto também para falar de coisas futuras. Alguns desses profetas aqui tiveram oportunidade de escrever, de relatar a Bíblia. Nós vemos eles com seus escritos. Outros não, né? Outros apenas profetizaram, são mencionados, mas não foram escritores. E aqui no ponto 3.3 fala o seguinte: durante os negros dias do reino do norte e do sul, Deus levantou muitos profetas para advertir seu povo. Dentre eles, 12 têm seus nomes com títulos de livros do Antigo Testamento. Sendo eles profetas, suas mensagens não falavam apenas sobre eventos futuros, mas também sobre a vontade de Deus para o presente. E a vontade de Deus para o presente é que eles deixassem os seus erros. Então, nós vemos aqui que, com frequência, exibiam discernimento quanto ao que estava ocorrendo em sua nação. Lemos em 2 Reis 17:13, que Deus enviou seus profetas para advertir a Israel e ajudar, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Os profetas mostraram-se destemidos na transmissão da mensagem de Deus aos reis e ao povo em geral, acerca dos seus pecados e do julgamento vindouro, né? Então, esses profetas eram homens que profetizavam, eram usados por Deus. Nós vamos ver aqui que eram homens escolhidos exclusivamente por Deus, não tinha a mesma dinâmica dos sacerdotes e dos reis, não. Eles eram homens escolhidos pelo próprio Deus para profetizar e levar as pessoas ao arrependimento. Mas também existiam os falsos profetas, como eu disse para os irmãos no caso de Micaías, né? Em que Micaías estava profetizando algo que Deus mandou falar, e os outros estavam profetizando e corrompendo o povo, né? Corrompendo o coração do rei a respeito do que estava acontecendo, né?
E muitos vieram pagar um preço muito alto por isso. E, inclusive, esses profetas também passaram por situações difíceis e foram mortos por causa disso. Porque eles estavam levando uma mensagem que o povo não queria ouvir, que as autoridades não queriam ouvir, e eles pagaram um preço por isso. Foram mortos, foram judiados, né? Mas, contudo, eles tinham o Espírito de Deus, né, na vida deles, e eles não tinham medo. Um profeta era um homem especialmente selecionado, não herdava sua posição, como acontecia com os reis e os sacerdotes. A escolha de Deus quanto aos profetas não era influenciada por fatores como família, tribo ou treinamento intelectual. Um profeta tinha duas grandes responsabilidades. Era chamado para, primeiro, receber algo da parte de Deus. O profeta, ele recebia de Deus e levava para o povo. E segundo, era transmitir a mensagem recebida em nome de Deus. Portanto, as mensagens dos profetas procediam de Deus e não dos seus próprios pensamentos. Somente os falsos profetas anunciavam o que eles mesmos pensavam. Como mensageiro de Deus que falava da parte de Deus, um profeta devia anunciar sem temor a palavra de Deus ao povo. Ou seja, eles recebiam a palavra de Deus e profetizavam ao povo, falava com o povo. Das coisas futuras, sim, mas do que estava acontecendo, para que o povo pudesse se arrepender. Eram homens escolhidos por Deus, era Deus que levantavam esses profetas, para que eles pudessem profetizar. A mensagem de um profeta era recebida e transmitida sob inspiração divina, é um fato. Mas isso não tirava deles, né, a sua personalidade. Não tirava deles a sua personalidade. Não traz uma ideia aqui, por exemplo, de quando, que muitas vezes se confunde, né, que é o que está dizendo aqui, quando o inimigo ele toma posse da vida de uma pessoa, possui uma pessoa. Então a pessoa não sabe o que está fazendo, né? Não era o caso quando Deus usava esses profetas. E aqui está dizendo, ao mesmo tempo, porém, a sua própria capacidade mental, sua personalidade, a sua maneira de expressar-se, não se perdia. Era um instrumento nas mãos de Deus, mas não uma máquina. Essa é uma distinção importantíssima, pois os resultados da inspiração divina, de algum modo, se podem comparar com os resultados da influência demoníaca que controla realmente certas pessoas. Não se trata nada disso. Interessante que quando, e nós conhecemos isso, né? Principalmente nós pentecostais, né? Quantas vezes o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta na nossa vida e você está cheio do poder de Deus, mas você está consciente. Interessante que até potencializa a nossa personalidade. Por que potencializa a presença do Espírito Santo? Porque muitas vezes a gente está no culto caladinho e tal, mas a nossa maneira de ser é uma maneira de vibrar com as coisas que acontecem. Tem pessoas que quando está assistindo, por exemplo, o Jogo do Brasil, uma equipe, né? Aí o Brasil faz um gol, uns comemoram, tal, outros já pula de alegria, abraça e tal. E muitas vezes isso também acontece na igreja. Quando a pessoa recebe a presença do Senhor na vida dele, então se ele tem esse jeito dele de ser, de pular, de extravasar, ele vai pular, vai extravasar, mas ele está consciente. Ele está consciente, ele não perde a consciência. Pessoas dão glória a Deus, outros falam mais alto. Já viu que tem pessoas no culto que às vezes a gente está pregando, a igreja está até calada, mas a pessoa dá aquele glória a Deus. E alguns até se assustam a maneira da pessoa. Então, assim, a ideia de Cristo, né, nos encher do seu Espírito, né, isso não tira de nós a consciência e nem tira de nós a nossa personalidade. Não tira de nós a nossa personalidade, né? Muitas vezes a pessoa cheia do Espírito Santo, quando ela vai entregar uma mensagem de Deus para alguém,
ela chega, abraça, ô varão, ô varoa, olha, Deus mandou te falar isso, porque a personalidade dela é essa. Já tem outros não, já chega nervoso, já aponta o dedo na cara e no meio de todo mundo já fala. Isso vai depender da pessoa, né? Isso vai depender da pessoa. Então, assim, esses profetas aqui eram usados por Deus? Sim. Eles tinham consciência do que estava acontecendo, recebia a mensagem de Deus e transmitia segundo as suas personalidades e assim por diante. E aqui fala, um grande mestre da Bíblia afirmou que a mensagem dos profetas tinha 3 partes. Primeira, uma mensagem de sua própria geração ou época, diretamente da parte de Deus. Ou seja, aquilo que nós já falamos aqui, está profetizando para aquela época, está falando com eles a respeito de algo que está acontecendo. Segundo, uma mensagem de futuros eventos preditos como os a seguir, né? Que aqui fala o fracasso do povo escolhido por Deus e o castigo divino contra eles e as nações ao redor. Deus profetizava falando isso para eles. A vinda do Messias, sua rejeição e sua glória final. Deus usava profeta também para falar sobre isso. E o estabelecimento do reino do Messias neste mundo. Terceiro, uma mensagem viva para nós que vivemos na atualidade, contendo princípios do bem e do mal. A mensagem de um profeta, a sua própria geração, com frequência, era uma combinação de predições, de eventos futuros e princípios do bem e do mal. Muito podemos aprender através dessas mensagens, tanto acerca do Messias e de seu reino, como a respeito do princípio do bem e do mal. Ou seja, esses profetas, irmãos, falam conosco, sim ou não? Sim. Porque quando nós lemos a Bíblia, né, eles transmitindo para nós também a mensagem de Deus. Nós temos que receber a mensagem do Senhor. É através deles que Deus revelou coisas que já aconteceram e que ainda vai acontecer. Que ainda irá acontecer. E nós hoje participamos disso. E como fala também a respeito das coisas que estão acontecendo aqui, né, tanto de bom como de ruim. Interessante que um dia eu estava meditando a respeito de profecias, né? E o próprio Deus, ele nos levou a isso, né? Olhar muito para o futuro. Né? Já começou a profecia lá em Gênesis 3, capítulo 15, versículo 15, já falando do futuro. Então, nós temos essa mente ligada nos acontecimentos que virão. Né? E os discípulos não eram diferentes. Então, os discípulos ficavam perguntando para Jesus o que ia acontecer de sinais para os finais dos tempos e assim por diante e tal. Aí Jesus começou a falar de algumas catástrofes, de alguns acontecimentos, que talvez para nós brasileiros não faz tanto sentido e pode passar desapercebido, porque não anda acontecendo conosco, pelo menos agora. Por exemplo, terremotos, guerras. A gente vê muito acontecer lá fora. Nós somos um país o quê? Pacífico. Mas Paulo não. Paulo, ele prediz, né? Os sinais em que acontecem em todos os lugares. Porque Paulo fala de quê? Do comportamento do ser humano. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, se eu não estou enganado, que fala a respeito disso. O que o ser humano ia ter como comportamento nos finais dos tempos. E nós estamos nisso, ó, um tempão. Nós estamos vivenciando isso já há algum tempo. Então, ou seja, eles continuam falando conosco. E nas coisas que estão acontecendo. E Deus usava esses profetas para avisar. Porque a intenção de Deus é que eles se arrependessem. Porque se eles se arrependem, Deus, então, não permite que aquele mal que aconteceria venha a acontecer. Mas se eles não se arrependessem, o mal aconteceria como de fato aconteceu. Porque Deus, ele não volta atrás. Se eu não me engano, quem deu uma prolongada nesse tempo foi o rei Josias, se eu não estou enganado. O rei Josias, ele sabia que ia acontecer, e aí o que ele fez? Ele teve um bom reinado. Então, no tempo dele,
né, aquelas palavras que Deus vinha falando, ela deu uma adiada, mas depois veio acontecer. Então, Deus usava os profetas para estar orientando eles. Seus ministérios para o Reino do Norte, 3:4, os profetas, escritores do Reino do Norte, antes do cativeiro assírio, em 722 a.C., foram Jonas, Amós e Miqueias. Além disso, houve o ministério de Elias e Eliseu, Aías, Jeú, Micaías e Obed no Reino do Norte. Elias e Eliseu, por exemplo, fizeram muitos milagres. Jonas foi enviado a uma cidade estrangeira, Nínive, a fim de avisar seus habitantes de um iminente julgamento. Mesmo contrariado, né, ele fez algo que, na verdade, ele queria estar no lugar de Naum, porque ele queria profetizar o quê? Ele queria profetizar a destruição de Nínive. Só que Deus, né, falou para ele profetizar para que Nínive chegasse ao arrependimento, para que não fosse destruído, e de fato isso aconteceu e ele não gostou, porque ele queria a destruição daquele povo, né? Então nós vemos aqui que foram profetas que profetizaram antes ali do exílio. No livro de Abacuque, por exemplo, o trecho de capítulo 1, versículo 6, é predição de um novo futuro, ao passo que o trecho de 2:4 e 2:18 contém princípios do bem e do mal. Dediquemos agora alguns momentos para encontrar, né, e considerar, então, o sentido desses versículos das Escrituras. Agora aqui, aonde a seguir, damos um breve sumário das mensagens de Deus ao Reino do Norte, por meio dos profetas e escritores. Cada uma delas serve de maravilhoso assunto para você estudar por conta própria. Olha só esses profetas aqui. Oséias, conhecemos a história de Oséias, aonde ele se casa, né, com uma mulher infiel, e tudo ali representava o quê? Representava Deus e aquela nação que era uma nação infiel, uma nação que se prostituía, uma nação adúltera. Depois nós vemos aqui Amós. Amós pregou que uma nação é responsável pelos seus pecados nacionais. As nações pagãs ao redor de Israel foram condenadas ao castigo por seus pecados nacionais. Israel, entretanto, recebeu uma condenação mais severa pelos seus pecados, por haver recebido maior luz. Depois aqui Miqueias. Miqueias pregou para ambos os reinos, do norte e do sul, acerca do julgamento vindouro e da futura restauração e bênção. Irmãos, o que muito me chama a atenção aqui é que Deus, ele sempre teve o propósito no seu coração de restauração do seu povo. Passava o povo, como nós vimos aqui, por situações de humilhação, de destruição, sim, mas sempre teve o propósito de restaurar, e ele usava os seus profetas também para dizer isso. Que eles passariam pelas punições, eles passariam pelas correções, mas que Deus os levantaria novamente. Os profetas escritores enviados ao Reino do Sul durante esse período foram, Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia e Jeremias. Em adição, deram mensagens ao povo da parte de Deus. Profetas como Semaías, Ido, Azarias, Anani, Eliezer, Joiada, Ulda. Abaixo damos um breve sumário das mensagens dos profetas e escritores. Como eu disse para os irmãos, teve os profetas que escreveram a palavra de Deus, considerados profetas e escritores, e teve profetas que profetizaram, mas não escreveram. Primeiro aqui, Joel, né? E uma das passagens interessantes que a gente guarda muito na mente é Joel 2, 28, que já estava predizendo o quê? O derramamento do Espírito Santo. Então, profetizou em uma época também de muitas dificuldades. Isaías, né, que é o profeta messiânico, que tanto profetizou a respeito, né, do cativeiro do reino de Judá,
É como também falou a respeito da vinda de Cristo, a manifestação de Cristo aqui na terra, o que ele passaria e assim por diante. E ele deixou isso escrito. Depois nós vemos aqui Miqueias, né, que profetizou para ambos os reinos. Naum, o assunto do profeta de Naum foi a nação estrangeira da Síria. Esta havia oprimido Judá por um século. Naum profetizou, explicou e descreveu a condenação de Nínive, a capital da Síria, né? E depois Sofonia, que profetiza que o dia do Senhor foi frisado por Sofonia. Esse dia destruiria o falso remanescente que adora a Baal. Depois nós vemos aqui também Jeremias, que também nós conhecemos bem a história de Jeremias, que profetizou, que avisou, né, para o povo, e eles não deram ouvido. Inclusive, quando Nabucodonosor estava buscando o povo para levar para a Babilônia, para o cativeiro, vocês lembram o nome do comandante lá de Nabucodonosor? Nabuzaradã, não é isso? Nome bom para quem quer colocar no filho, Nabuzaradã. Falou, você está vendo, rei, o que está acontecendo aí? Tem um profeta aí chamado Jeremias que profetizou esse povo tudo o que está acontecendo hoje. Cadê ele? Está preso. Manda soltar. Green card para ele. Profetiza agora onde ele quiser. Entendeu? Por quê? Porque realmente era um profeta de Deus. Eram homens que, de fato, Deus estava usando. Mas, olha, a paciência de Deus usando seus profetas, suportando, né, o que acontecia também com os seus profetas, que Deus enviava, porque eles eram mortos, eles eram judiados, né, e Deus suportando, porque Deus não queria que eles fossem parar no cativeiro, mas eles insistiram na ideia. E depois vem também Lamentação de Jeremias, né? Nesse livro, a expressão poética de Jeremias sobre a sua tristeza ante a destruição e desolação de Jerusalém, do templo, bem como antes o cativeiro e a miséria sofrida pelo povo de Israel, né? Jeremias foi conhecido como o profeta chorão, né? Ele sentiu uma tristeza muito grande na sua alma por ver o povo de Deus passando por aquela situação. Mas fazer o quê? Eles insistiram, né? Então nós vemos aqui também Abacuque, né? Que aquela mensagem de Abacuque era que o direito haverá de prevalecer. Abacuque chega a questionar a Deus, né? Como que Deus usa uma nação ímpia, né, para poder corrigir os seus filhos, né? Ele entra nessa questão, mas depois ele vê, né, que Deus também castigaria aquela nação por isso, né? E aí Obadias, a terra de Edom seria julgada por terem os edomitas maltratados o povo de Israel, mas o povo de Deus seria abençoado. Quem eram os edomitas? Sim. Eram os descendentes de Esaú, que até nem existe mais, né? Foram extintos. Então, assim, quando o povo de Judá foi para o cativeiro, eles fizeram uma festa, ainda queria arrebentar com o resto, né? E isso fez com que Deus também profetizasse julgamento contra eles, né? Porque eles eram inimigos de Judá, de Israel, né? Então houve profecia contra a Síria, houve profecia contra Edom, aquelas nações vizinhas ali também. Nosso estudo sobre o reino dividido nos tem ajudado a perceber o declínio do povo de Deus. Finalmente, conforme os profetas haviam advertidos, entraram em colapso e foram levados cativos, primeiro a nação de Israel e então a de Judá. Contudo, Deus revelou por meio dos profetas um glorioso futuro, quando o príncipe da paz estará governando. Quando então as nações buscarão ao Senhor. Ou seja, né, já estava profetizando também sobre Cristo, e que eles não iam permanecer
apenas no cativeiro, mas que eles retornariam à sua terra novamente. Eu acho que foi com o senhor que eu falei, né, a respeito da profecia de Isaías, a respeito de Ciro, né? 200 anos antes, Ciro nem pensava em existir, quando Deus usa o profeta Isaías para dizer que ia usá-lo para que o povo retornassem para a sua terra. Irmãos, Israel, ele sempre foi, pelo poder de Deus, a nação que mais se reinventou. A nação que mais caiu, sim, mas que mais se levantou. Por quê? Porque Deus dava esse castigo, mas também profetizava que eles seriam levantados novamente, que eles teriam novas oportunidades de se levantar. Por último, né, eu já estive até comentando, nós vimos o que aconteceu com mais de 6 milhões de judeus. O antissemitismo. Mas ninguém pode destruir essa nação. Ela pode sofrer o que tiver que sofrer. É uma nação da promessa, né? É uma nação cujo Deus é o Senhor. Há uma promessa a Abraão, Isaque e Jacó, né, a respeito dessa nação. Né? Sempre que precisava, Deus corrigia a nação, né, porque ele corrige os seus filhos. Né? Mas Deus também abençoava essa nação. Deus sempre dava a eles, né, o conhecimento que, no futuro, eles iam se reerguer novamente pelo poder de Deus. Deus não quis exterminá-los, como Deus chegou a exterminar com Edom, né? Que também era descendente de Abraão, né? De Isaque. No entanto, Israel passou por muitas situações difíceis, passou pelo cativeiro porque eles insistiram na ideia, mas eles foram avisados. Né? Eu aprendo muito com esses profetas para a minha vida. Considerando o que Paulo falou, né, que nós somos enxertos, não somos ramos naturais. Meu irmão, considerai, pois, a bondade e a severidade. Se Jesus fez isso com eles, imagina comigo. Então, a gente precisa colocar a nossa barba de molho. E Deus, ele continua falando o que irá acontecer com a vida daqueles que não temem a Ele, com a vida daqueles que andam segundo as suas próprias vontades, seguindo o quê? Seguindo os seus deuses. Deus continua falando através de seus profetas. E interessante que o que acontecia lá no passado acontece hoje também. Você quer ver as suas agendas fechar? Prega o que Deus manda pregar. Irmãos, tem igrejas que antes da gente pregar, quando somos convidados, nós temos que apresentar para o pastor da igreja, um colega meu passou por isso, o esboço escrito daquilo que ele vai ministrar. E ele deu uma olhadinha lá e falou, não, irmão, você não prega isso aqui não. Você não prega isso aqui não. E ele voltou para casa, ele era de Anápolis, foi pregar em Goiânia. Pagaram, né, deram a oferta para ele como se ele tivesse pregado, pagou para ele poder voltar para casa, mas não deixou ele pregar. E isso vem acontecendo, irmãos, há muito tempo. Nós não estamos muito longe dos hábitos desse povo, não. Hoje, o que as pessoas querem ouvir? Né? Querem ouvir bênçãos mesmo andando no pecado. Como era eles antigamente. Muitas vezes a pessoa prega, outros vêm e desprega aquilo que foi pregado. Às vezes nem espera o pregador sair, já no mesmo culto chega o pastor e desprega aquilo que foi pregado por aquele pregador. Hoje não está diferente. Se nós, irmãos, estivermos preocupados com likes, né, nas nossas mensagens, se a gente estiver preocupado com a agenda, é só parar de pregar a respeito de Jesus e prega o que o povo quer ouvir. Agora, assim como o povo entrou numa situação difícil, né, e também os seus profetas, esse povo também entrarão. Porque essa que é a verdade, irmãos. Nós não gostamos de ouvir a verdade da parte de Deus, principalmente quando vem nos repreender. Quando nós olhamos para essa história aqui, não é difícil a gente compreender o que eles viveram lá, porque, na verdade, nós estamos vivendo isso também.
Nós estamos vivendo isso também. Interessante, eu não vou falar nome aqui, porque isso agora está gravado, né? Então, mas teve uma grande pregadora, a gente tem que tomar cuidado. O outro eu pedi para editar, irmãos, edita aí, misericórdia. Teve uma grande pregadora, que vocês sabem quem é, que chegou a ser deputada, e que pregou lá no negócio de fogo, pegou fogo mesmo lá. E chegou uma profetisa lá, uma irmã, e falou para ela que ela tinha um calcanhar de Aquiles e que aquilo ali ia desmoronar. E que o calcanhar de Aquiles era o casamento dela. Ah, menino, tem o vídeo, né, vocês podem ver. Ela desceu a lenha na irmã, profeta do diabo e não sei o que e tal. Beleza, está onde hoje? Na cadeia, preso. Cadê lá o movimento de fogo? Apagou. Tem nem fumaça. Porque quando é Deus que fala, irmão, acabou. A gente deve considerar. Quando é Deus que está falando, irá acontecer. Só não acontece se a gente se arrepender. Se não se arrepender, vai acontecer. E é difícil, porque como é bom você pregar e ver os irmãos alegres, sorrindo, dando glória a Deus, irmão, uma maravilha. Mas tem dia que a pregação é tão dura que nem nós, pregador, dá glória a Deus. A gente olha para o semblante da igreja, a gente vê que os irmãos estão entristecidos e a gente está machucando a igreja com aquela palavra, só que não pode parar de falar. Não pode. Ué, como é bom pregar e depois no final do culto, ô pastor, que bênção, que pregação. Faz fila para te cumprimentar. Mas quando você leva as mensagens que Deus manda, as mensagens exortativas, ô irmão. Ai, Jesus. Mas fazer o quê? A gente precisa falar. Não é fácil ser pastor hoje, irmãos. Ser pastor para conduzir as pessoas na sã doutrina. Está difícil. É aquilo que eu falei, ou você come na mesa de Jezabel, que é o sistema, ou você vai para a caverna, filho. Porque o povo não quer mais a Cristo e a sua sã doutrina. Quer ouvir aquilo que satisfaz o seu coração. Mas só que quando Deus levanta homens, que ele separa como profeta, lembra que o profeta, ele não é como sacerdote por uma questão de família, ele é levantado como os reis. Não, irmãos, é Deus que levanta. Ele não tem outro caminho, mesmo ele sabendo que vai morrer, que vai para a caverna, ele tem que pregar aquilo que Deus manda ele pregar. O povo gostando ou não gostando. E é ruim, irmãos. Eu já passei por isso no início, mas graças a Deus o povo depois entendeu. A gente vê a tristeza dos irmãos, vira a cara, quer sair da igreja. Alguns fazem alguns movimentos, mas tem uma coisa, se é Deus que está mandando falar, tem que falar. Se é Deus que está mandando corrigir, tem que corrigir. Porque nós velamos pela salvação das pessoas. Como se nós fôssemos prestar conta disso. Nós não iremos prestar conta da vida de vocês, mas nós iremos prestar conta do nosso trabalho. Porque cada um vai prestar conta de si mesmo. Agora, do nosso trabalho, daquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer, nós vamos prestar conta. Irmãos, como é difícil hoje, e não é, já há muito tempo vem assim, ser pastor zeloso. É difícil. O camarada não ganha um almoço. Não ganha um convite para almoçar, irmão. Não ganha. de fly. Mas é melhor ficar sem o almoço e ver o povo na presença de Deus. Senhora? Sim, uma grande mesa. E é verdade.
e que foi o quê? Profetizado. Então, esses profetas passaram por isso. E segue-se a história da mesma forma, irmãos. Segue-se do mesmo jeito. Infelizmente. Mas, contudo, os irmãos que estão aqui buscando formação e aprender cada vez mais a respeito do ministério e da obra de Deus, já vai colocar na barba de molho. Se você tiver chamada para ser profeta... É aquele versículo bíblico que tem lá em Mateus 5:11, que diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, disserem todo mal, mentindo contra vós, né, por causa do meu nome, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão que está nos céus, porque assim foram perseguidos os profetas antes de vocês. Isso. E ele ainda lamenta por Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, que mataram os meus profetas. Irmãos, eles sofreram muito. Eles pagaram um preço alto, mas, contudo, não negligenciaram o seu ministério, a sua chamada e o seu trabalho. Com almoço, sem almoço, eles fizeram o que precisavam fazer. Aqueles que deram ouvido, evidentemente, alcançaram as bênçãos de Deus. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa ou perguntar? Temos um tempinho aqui, ou senão já encaminho para o pastor. Sim? Essa questão dos profetas, vendo ali no comecinho do Novo Testamento, falando João Batista. João Batista, como profeta, né? Como profeta já anunciado por outros profetas, porque foi a continuidade daquilo que já havia sido falado lá atrás. Ele teve um ministério assim ínfimo, né? Passou poucos meses pregando, na história que conta aqui, e, sei lá, pouquíssimos seguidores, perdeu ainda os seguidores pelo meio do caminho para outro cara que chegou depois, né? E ainda teve a cabeça cortada. Sim. Porque simplesmente pregou o quê? Interessante, irmãos, que ele pregava de uma forma muito dura. Porque assim, ele estava pregando para crente, né? Os judeus. E ele chega a chamar aquele povo de raça de quê? O que é víbora? Cobra. E o que foi profetizado em Gênesis 3,15? Para quem? Quando fala raça, está falando descendente. Ele falou em outras palavras ali, ó, seus filhos do diabo. Chamou eles de um filho do diabo. Quem vos ensinou, né, a fugir da ira? Então, é um negócio sério. E paga o preço, mas vale a pena. Amém?